Vamos fazer uma oração. Santíssimo Deus, glorioso Pai, estamos gratos a Deus por estarmos aqui, Senhor, e pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, a cada um de nós, Senhor, que viemos aqui com o mesmo motivo, Senhor, para te honrar e te agradar, Senhor. Por isso que lhe pedimos que o Senhor esteja com cada um de nós, Senhor, que o Senhor possa me abençoar também, Senhor, para que eu possa refletir, Senhor, sobre essa pregação que aqui vai ser colocada, Senhor, que tudo venha através do Senhor, ó Deus. Sabemos que não somos dignos de fazer nada disso, mas é pela sua graça e pela sua misericórdia, o Senhor nos concede, Senhor, que possamos fazer o trabalho poderoso que vem do Senhor, ó Deus. Obrigado por tudo, Senhor, para suas ricas bênçãos, Senhor. Esparrama para cada um de nós, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, estamos agradecidos, Senhor. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 33. São os versículos que eu vou ler. Sou ministro de Cristo, falando como estivesse fora de mim. Afirmo que sou ainda mais em trabalho, muito mais em prisões, muito mais em açoite, sem medida, em perigo de morte. Muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de assaltantes, em perigo entre os patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho, em fadiga, em vigília, muitas vezes, em fome, sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com toda a igreja. Quem entres pareces que eu também não enfraqueça, que se escandalize, o que eu não fique indignado. Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. Ó Deus, Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador, nomeando pelo rei Aretas, montou guardas nas cidades dos Damascenos para me prender, mas um grande cesto desceram por uma janela das muralhas, e assim me livrei das mãos deles. Então aqui a gente vê esse texto aqui que eu peguei aqui para falar sobre apóstolo Paulo. Aqui a gente vê sobre a vida de apóstolo Paulo, né? A gente podemos analisar que esse homem aqui, ele foi um dos que mais sofreu, assim, no sentido, assim, trabalhando para Cristo, né? Então a gente vê que depois da sua conversão, né, que a gente sabemos que ele era Saulo de Tarso, ele perseguia a igreja, mas depois ele passou a ser perseguido, né? E suportou todo tipo de maus tratos nas mãos daqueles que se sentiam ameaçados da mensagem que ele pregava, né? E ele comentou em uma das cartas de Coríntios sobre os abusos sofridos, o que ele passou, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele comenta sobre esse sofrimento que ele passou aqui. Então a gente podemos ver, aqui fala, né, que ele passou 1 noite e 1 dia boiando no mar, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre essa noite, esse dia que ele passou boiando no mar. Então eu acredito que passou boiando talvez em cima de alguma coisa, né? Seria assim um jeito desconfortável. Então a gente podemos ver, né, que ele passou por isso. Ele fala também que passou por sede, né? Passou por fome, e também ele foi 5 vezes castigado com vara, né? A gente vê que fala sobre 40 varada menos 1, que foi 39, né? Então a gente vê que, imagine 39 varadas no corpo, né? Então a gente imagina que o corpo dele chegava a ficar na carne viva, assim, para cicatrizar depois. Era muita dor, muito doloroso. A gente vê que às vezes até para dormir, assim, se virar aquela, na carne viva. Então ele passou por tudo isso. A gente fala que ele passou por perigos de ladrões, né? De salteadores.
passou em perigos, né? Ele fala até por falsos irmãos, né? Pessoas que iam contra ele, né? Que não queria ver ele progredindo no trabalho do Senhor. Então a gente vê assim muito maltrato que ele passou, né? Então a gente vê que tudo isso, né? Ele falava que se gloriava na fraqueza dele, né? Então ele falava que quando ele se gloriava na fraqueza dele, significava que ele se gloriava na glória de Cristo que estava sobre ele, né? Ele pensava assim: eu não me glorio na minha fraqueza, porque realmente sou dependente de Cristo, eu não sou nada, mas Cristo está acima de tudo, né? Então a gente vê que a grande glória do apóstolo Paulo é que ele se gloriava na sua fraqueza, mas ele sabia que por cima disso estava o Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê que quando o apóstolo Paulo, né, que era Saulo, quando ele perseguia os cristãos, a gente sabemos que ele não passava por nada disso, por esses problemas, por essas dificuldades, por tudo isso que a gente vê aqui nesse contexto, foi um verdadeiro massacre de sofrimento que ele passou, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? A gente vê que muitas pessoas que já conheciam ele lá, como judeu, como perseguidor de Cristo, a gente vê sobre a mudança de contraste dele. Muitas vezes a pessoa podia pensar assim: esse homem acho que está louco, né? Por preferir ficar, né, a favor de Cristo, né? Então a gente podemos pensar, provavelmente ele estaria louco sim, mas louco por Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo era realmente louco por Jesus Cristo. Então ele tinha aquele foco naquela mente só sobre Jesus Cristo e nada mais para ele se interessava. Porque a gente vê que não é normal uma pessoa passar por tanta dificuldade, tanto problema, e continuar firme no Senhor e sem vacilar, servindo o Senhor. Então aqui a gente podemos ver que essa situação difícil que o apóstolo Paulo passou, a gente vê que isso é uma verdadeira riqueza para cada um de nós. Porque a gente sabemos que muitas vezes a gente não passa nem 2% do que ele passou, e muitas vezes ainda vacilamos, muitas vezes a gente fracassamos diante do Senhor, que a gente vê, quando a gente vê esse texto, a gente vê que é uma verdadeira vergonha para cada um de nós, né? Porque a gente não passamos nada do que esses homens heróis da fé passou para servir a Cristo. Então esses homens que realmente lutaram para conseguir aquilo que Jesus prometeu, que era a salvação. Sabemos que todos nós estamos nesse mesmo caminho, mas muitas vezes a gente não passa sequer nem pelo começo disso, e muitas vezes, quando Deus está olhando lá de cima, o que a gente está fazendo aqui na terra, muitas vezes? Vacilando, falhando dentro do Senhor, muitas vezes caindo em pecado. Muitas vezes a gente não agrada a Deus do jeito que Ele quer. Então a gente podemos meditar nisso, né? A gente vê que o apóstolo Paulo, né, ele realmente passou por todas essas situações, mas quando ele fala sobre esse contexto aqui, seria não por se engrandecer diante das pessoas, que jamais ele fazia isso. A gente vê que até sobre esse grande cesto, quando ele fala que ele desce por uma altura muito grande, aquele grande cesto para fugir do governo que queria pedir para matar ele, para pegar ele, a gente vê que seria aquele ali um sentido de uma grande humilhação, né? De fugir daquele jeito dentro de um cesto, né? Mas essa humilhação seria o quê? Para agradar ao Senhor, né? Porque ele sabia que ele tinha que fugir, porque ele tinha que manter a vida dele, mas ele continuou servindo o Senhor. De maneira nenhuma ele desistiu por causa daquilo. A gente vê que muitas vezes, por menos coisas, a gente faz o quê? Muitas vezes a gente acaba desistindo. Muitas pessoas desistem por menos. Então quando a gente olha essa situação do apóstolo Paulo, se a gente for olhar assim num modo assim de fraqueza, teria motivo de desistir do Senhor, porque era muito sofrimento. Mas ele não desistiu. É o que eu falei, né? Muitas pessoas falaram: esse homem, né, tá louco. E realmente ele era uma pessoa louca por Cristo. E quando a pessoa é louca por uma coisa, jamais ela vai desistir. Ninguém vai impedir ela de fazer aquilo. E o apóstolo Paulo podia receber um verdadeiro massacre das pessoas. Podia fugir daqui, dali. Que nem ele fala aqui, né, que ele foi apredejado, né, como a gente viu, está no livro de Atos. Foi quase, muitas pessoas acham que ele tinha até morrido, tanto massacre que ele levou de pedrada, mas ele não desistiu, né? Então a gente podemos ver, né, que ele realmente foi aquele servo do Senhor que serviu ao Senhor com bastante vontade, né? Porque seria muita vontade, na minha opinião, né, para conseguir ficar até o fim servindo ao Senhor, no sentido que ele passou, né? Então a gente vê que podemos pensar sobre isso, né? Que ele sofreu ainda mais depois desta data, né, que a gente vimos aqui, né? Talvez os últimos comentários de Paulo, né, sobre o seu sofrimento seja na palavra registrada na segunda carta de Timóteo, né? Que ele escreveu esta carta, né, quando ele estava preso, aguardando a sua execução. A gente podemos ver aqui em 2 Timóteo capítulo 4, é um texto bem conhecido, do versículo 6 a 8.
que fala: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardado a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, diante não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Então aqui a gente podemos olhar sobre o apóstolo Paulo, né? Talvez eu acredito que esse aqui seria seu último sentido de sofrimento, porque aqui está falando que ele já ia ser entregue com libação, né? Como ele ia ser morto. Então seria uma morte dolorosa, ele sabia que ele ia passar por essa dor, mas ele também sabia que era uma dor momentânea, seria uma dor rápida que ele passaria, ele ia morrer, mas depois ele ia estar na glória com o Senhor, né? Então aqui a gente vê, nesse texto aqui dá para ver que ele estava no sentido de alegria, no sentido de vitória, porque realmente ele refletiu de toda aquela vida que ele viveu a favor de Cristo Jesus. Então ele sabia, ele mesmo como diz, que fala que ele combatiu um bom combate, completou a carreira e guardou a fé, né? E sabe que a coroa da justiça está guardada, né? Diante do reto juiz, que é o Senhor, né? Então aqui ele comenta que a sua vitória está garantida, né? Então a gente podemos pensar, né? Que vitória sofrida, né? Mas valeu a pena sofrer. Então a gente vê que foi um grande sofrimento que ele teve, mas ele está satisfeito com isso, né? Você imagine, muitas vezes a gente vai ficando assim, mais velho, vai ficando com idade debilitada, às vezes vai aparecendo os problemas de saúde, e muitas vezes a gente sabe que está chegando próximo da nossa morte, muitas vezes a gente está até lá numa cama de UTI, mas só o raciocínio não está pronto. Muitas vezes a gente faz um check-up daquela nossa vida, muitas vezes a gente vai pensar: só fizemos coisas de ruim, né? Fizemos muitas coisas ruins, teve a oportunidade de fazer coisas boas, nós não fizemos, só coisas negativas. Você imagine que decepção, né? E aqui o apóstolo Paulo sabe que ele está à beira da morte, está próximo de ser morto, mas a alegria dele estava completa, porque ele sabia que tinha servido o Senhor fielmente em tudo aquilo que o Senhor lhe ordenou. Então a gente podemos ver que esse é um exemplo maravilhoso, né? A pessoa saber que vai partir, mas ela tinha aquela alegria que estava com Cristo, aquela alegria que serviu o Senhor, né? E aquela alegria que sabe, né, que o Senhor é fiel naquilo que ele diz, né? Que o próprio Jesus falou assim, que ia para o céu e ia guardar a morada, né, para aqueles que vai seguir, né? Então ele sabia sobre a fidelidade do Senhor, então a alegria dele estava completa, né? Uma alegria completa diante do Senhor. Então aqui a gente podemos ver que isso seria assim a maior alegria da pessoa estar próximo da sua morte, é saber que serviu ao Senhor e a glória está garantida, né? Então aqui a gente podemos ver, né, a vida desse homem não foi nada boa, né, em termos de sofrimento, não podia ficar à vontade no lugar, já tinha que fugir para um lado, para o outro, os açoites, pedrada, fome, sede, nudez, de uma certa altura descendo do cesto, correndo o risco daquele negócio desabar lá de cima e acabar morrendo. Então a gente podemos ver que muita sofrimento e dificuldade, né? Parece que ele não tinha sossego no sentido assim de estar nos lugares que era sempre perseguição e as pessoas lhe maltratando. Mas ele não desistiu do Senhor e trabalhou muito do Senhor. Então eu acredito que ele foi nos últimos apóstolos, foi aquele que ele mais trabalhou e foi aquele que mais sofreu pela causa de Cristo. E graças a Deus por isso, né? A gente podemos pensar sobre isso, né? E aqui a gente podemos pensar sobre a vida desses apóstolos, né? Talvez, né, os últimos comentários de Paulo sobre o sofrimento, né, que seja esse, né, sobre as palavras registradas nesse ponto que a gente vimos aqui, né. A gente podemos ver também, nesta mesma carta, ele disse: lembra-se de Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo e algemado. Como malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. A gente está em 2 Timóteo, né, capítulo 2, do versículo 8 ao 9. Se quiser ler, né, pode ver. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 8 e 9, que fala: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, e por ele me estou sofrendo até algemas, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Então, aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? Que ele fala, né, que lembrar sobre Jesus Cristo, né, que ressuscitou diante dos mortos, né, ele fala que ele poderia estar algemado, né, que ele poderia estar preso num lugar que ele não podia sair dali,
mas ele falava que a palavra de Deus não estava gemada, né? Então aqui a gente podia imaginar, né, que eles poderiam até prender os mensageiros de Deus, mas a alegria do apóstolo Paulo fala que ele sabia disso, né? Eles podem me prender, podem me algemar, mas é a palavra de Deus. Vocês não conseguem prender nem algemar, porque ele sabia que outras pessoas estavam pregando a palavra de Deus. Então aqui a gente podemos pensar, né, que eles podem até prender os mensageiros do Senhor, como prenderam naquelas épocas, mas é a palavra de Deus. Alguém poderia prender? Alguém podia parar a palavra de Deus? A gente sabemos que Jesus Cristo falou isso, né, que podia passar o céu e a terra, mas a minha palavra não. Minha palavra não passará. Então a gente imagina esses homens lá naqueles confins do mundo, né, passando por tudo isso, e a palavra do Senhor, né, foi tão gigantesca que chegou até nós, né? A gente podemos pensar, né? Até um local que nem esse aqui, Vargem Grande, né? Se for comentar para algum lugar longe daqui, às vezes as pessoas nem conhecem. Mas pela graça de Deus, a palavra de Deus está aqui reinando, né? E fortificando muitos irmãos, né? Então a gente podemos dar graça à palavra de Deus, né? Que ela se estende para tudo quanto é lugar, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? Então a gente podemos analisar, né? É possível prender homens, pode até matá-lo, como seria feito logo depois com Paulo. E já havia feito com Estevão e Tiago. E outros podem matar os mensageiros, mas não pode algemar ou matar a palavra de Deus. A palavra de Paulo citada acima nos lembra deste fato. Trata-se de Jesus Cristo, aquele que criou e sustenta o mundo com sua poderosa palavra, né? Então aqui a gente podemos pensar, né? O apóstolo Paulo estava próximo para ser morto. Ele sabia disso, nessas últimas mensagens que a gente viu. Então a gente sabemos que já tinha matado Estevão, né, apedrejado. Tinha também matado Tiago. E fora alguns profetas que sabemos que mataram também, né? Então eles podem matar os mensageiros de Deus, mas é a palavra de Deus. Ninguém pode matar. Ninguém pode fazer nada com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é poderosa, né, e ela continua, né? Então a gente podemos pensar, né, nessas coisas, né, e podemos ficar aliviados por isso, né? Graças a Deus por isso. Em João capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Em João capítulo 1, do versículo 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no propício com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então aqui a gente vê sobre a grandeza de Jesus Cristo, né, que ele se tornou Verbo, né, veio aqui em carne para trazer essa alegria para nós, né? E ele fez todas as coisas, né? E também ele veio trazer essa palavra maravilhosa do Senhor, né, para nos deixar, né, feliz, né, por estar servindo ao Senhor. Podemos ver também em Colossenses capítulo 1, do versículo 16 ao 17. Colossenses capítulo 1, do versículo 16 a 17. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, e as visíveis e invisíveis, seja trono, seja soberania, que principado, que potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso. No versículo 17 também fala, né? E ele, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, né? Então aqui a gente podemos ver que o apóstolo Paulo tinha essa firmeza, né, que Cristo tinha feito todas as coisas e era por ele, né, que ele seguia Jesus Cristo, né? Então estava firme. Então aqui a gente podemos pensar sobre toda essa maravilha, né, que a gente podemos imaginar, né, sobre essa grandeza de Deus, né? Então a gente podemos pensar, né, que ironicamente, né, muitas as pessoas que mais procuram algemar a palavra de Deus hoje são algumas que suposta prega o evangelho ou quando rejeita a escritura como padrão infalível, né, para o nosso serviço, né? Ou quando trata a Bíblia como um livro ultrapassado, né? Este tentando restringir a força
eterna e viva da palavra de Deus. Precisamos conhecer e praticar e ensinar toda a mensagem que Deus revelou nas Escrituras, pois essa palavra é viva e eterna, né? Então aqui a gente podemos analisar, né? Quando a gente lemos aquele contexto lá, a gente vê que o apóstolo Paulo também sofreu por falsos irmãos, né? Que seria falsas doutrinas, né? Então a gente vê que ele teve esse grande sofrimento por vários contrastes, porque ele sabia que tinha pessoas ensinando aquilo que não era correto, né? E ele tentou fortemente combater aquilo, porque ele sabia que o trabalho de Deus, né? Ele tinha que ir avante, né? Tinha que pregar e tentar resgatar as pessoas. Então ele teve um grande aflito com isso, né? Então a gente vê que hoje em dia existe também muitas situações assim, né? Então a gente podemos ver que quando as pessoas saem da doutrina de Cristo, saem de querer agradar Ele como Ele quer para alguma coisa errada, a gente vê que isso também é um grande baque diante do Senhor, né? O Senhor, como a gente vê na Escritura, né? Ele quer que cada um de nós servimos a Ele do jeito que Ele deixou aqui na Escritura, né? E todos nós devemos lutar por isso. Sabemos que a gente não tem que se preocupar, aquela igreja cheia assim, que enche de pessoas e às vezes fica até gente em pé por não ter lugar para sentar, porque sabemos que isso aí pode agradar muitas pessoas, né? Mas o que importa na verdade, essa palavra de Deus, a doutrina dele está corretamente do jeito que ele quer, né? Sabemos que isso é importante, né? É isso que o Senhor está vendo, e a nossa luta na verdade é com isso, né? É claro que é importante a igreja crescer, pessoas virem até ela, né? Isso é o que nós oramos para isso, que nós lutamos para isso. Mas primeiramente seria o quê, né? A pessoa ficar firme naquilo que o Senhor quer, né? A gente podemos ver que uma das lutas que o apóstolo Paulo teve também como servo de Cristo foi essa luta, né? De permanecer a palavra dele fiel. Então, o apóstolo Paulo jamais ele deixava alguém tentar fazer aquilo que era errado, ele corrigia, ele ia para cima e ele pregava o evangelho. Então a gente vê que ele teve um grande combate também, né, sobre o livro de Gálatas, né, quando a gente vê sobre a passagem do livro de Gálatas, né, a gente vê que o apóstolo Paulo foi lá, ensinou, depois quando ele revolta, ele vê que as pessoas estão desviando do caminho, ele fica supremamente triste, né? Então ele prega firme para trazer aqueles irmãos de volta sobre a palavra de Deus. A gente vê que isso foi uma grande luta também para ele. Talvez isso aí acho que trouxe mais tristeza, que seria aquelas perseguições, aquelas varadas, aquelas pedradas que ele levou, ver as pessoas se perderem. Então a gente podemos ver que o contexto do sofrimento do apóstolo Paulo se abrangeu em todas as coisas que ele lutou para agradar a Cristo, né? Então a gente podemos analisar sobre isso, né? Que devemos também sempre lutar para que a palavra de Deus seja sempre ficar firme, né? Do jeito que Ele quer.